Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas você está escutando esse podcast ou vendo esse podcast, mas eu vou fazer aqui uma introdução especial. Guten Morgen. Eu não sei nem se eu falei certo, tá? Mas bom dia, que eu só sei bom dia, não sei o boa noite, não sei o boa tarde. A gente está hoje diante de uma pessoa direto da Alemanha, podcast internacional, hoje com o Bem Provável, direto da Alemanha, com a minha amiga Rita Turan, e sem ele, a gente não faz isso aqui acontecer. O encantamento desse podcast, Rodolfo Corbari. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Bem Provável Podcast. E hoje a gente está aqui com a Rita Turan, direto da Alemanha. Eu não vou nem arriscar falar o alemão, nem o bom dia, para não complicar a situação. Então, Rita, seja bem-vinda ao Bem Provável Podcast. Muito obrigado pela tua participação e tua presença. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Que prazer estar aqui com vocês! Aprendemos aí, pelo menos mais 3 palavras. Já saímos ganhando desse podcast. 3 palavras em alemão. Bem Provável Podcast. Bem vinheta, Bruce Buffer. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, it's time! Depois dessa vinheta maravilhosa, estamos aqui com Rita Turan, direto da Alemanha, falando como uma das autoras do livro Improváveis, né? Improváveis, Ação Muda Tudo, episódio 7 já, hein, Rodolfo? 7 episódios já. Você é louco, né, mano? Caraca. 7 episódios. Várias histórias, vários aprendizados. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais com Rita Turan. A Rita é uma pessoa... Ela chegou aqui nos bastidores falando pra gente assim, bom dia com muita alegria, né? É sempre como se fosse um bordão jargão, dela, né? É um jargão, né? Um bordão. E ela tá sempre sorrindo mesmo, é uma pessoa assim que é agradabilíssima de estar junto. E eu espero que você sinta isso aí escutando esse podcast ou vendo esse podcast. A Rita está na Alemanha desde os 17 anos. Eu vou começar já, Rodolfo, fazendo uma pergunta, já lançando uma pergunta e depois eu deixo contigo. E conforme eu ia lendo o livro dela aqui, o recorte da história da Rita, né, uma das coisas que fascina muita gente é a vida no exterior, né? Você já começa falando que aos 17 anos você saiu de Recife, né? Inclusive mantém o sotaque, coisa mais linda, o sotaque, vocês vão ouvir ela falando aqui, é a vida no exterior. E assim, é uma coisa que dá medo nas pessoas, né? Em mim, por exemplo, né, me causa um pavor, por exemplo, eu ir para a Grécia hoje. Imagina, sabe? Eu não sei falar nada de grego, não sei falar nada de turco, não sei falar nada de alemão, inclusive, vocês viram aí no começo do podcast, né? Ficou claro. O Guten Morgen foi ótimo. Como é que é isso? Eu sou carioca, gente. O carioca ele não consegue articular esse R. O articular o R dele é péssimo. Mas como é que foi isso tão cedo, né, Rita? Assim, quando você colocou isso, me vieram várias perguntas, né? Como é que teus pais encararam isso? Como é que foi pro pessoal, assim? A Rita vai sair, vai para a Alemanha, vai para a Itália, vai para a Alemanha, sabe? Como que foi isso para você, inclusive, e como é que foi lidar com as outras pessoas também, né? E como que foi isso, mulher? Fala tudo. Tá, vou falar assim. Então, não vou puxar muito do início, não, senão é questão muito longa, né? Mas vou tentar resumir isso para vocês. Seguinte, pessoal. Eu nasci numa periferia de Recife. Quem conhece Tigipió, Totó, sabe que é um lugar de gente de gente de bom coração. Lá é um povo humilde, pessoas que realmente trabalham de manhã para fazer refeição à noite, pelo menos na época que eu morava lá. E minha mãe, meu pai biológico, faleceu muito cedo, acho que eu tinha uns 2 meses de idade. Minha mãe, com 16 anos, ficou sozinha comigo. Então, teve, graças a Deus, ajuda, apoio da minha avó, que me acolheu como filha também e cuidou dessas 2 meninas, né? Porque minha mãe ainda era uma criança. E nesse processo, minha mãe, depois de algum tempo, conheceu uma pessoa extraordinária, que é o meu papi hoje, adotivo, que é italiano. E ele fez esse gesto de amor por mim. Ele me adotou, até pelo fato que ele fala, quando você for mais velha, Rita, se você quiser vir para a Europa, você tem um caminho livre. E ali eu não entendia muitas coisas, porque na verdade eu fiquei com minha avó, minha mãe foi para a Itália, eu fiquei com minha avó no Brasil.
E depois disso, quando eu prestei vestibular no Brasil, aí começou a vir as perguntas, mas por que você não vai para a Europa? Inclusive, quero citar também aqui a minha amiga, Taizinha, que mora em São Paulo, ela falou para mim, eu lembro, ela morava em Olinda na época, ela falou para mim, Ritinha, agarra essa oportunidade, vai ver o que tem para você lá fora, minha amiga. E eu segui o conselho da minha amiga, fui para a Itália, prestei vestibular no Brasil, algumas faculdades não passei, outras fiquei em remanejamento, prestei para jornalismo e fui para a Itália ficar com meus pais. Quando cheguei na Itália, eu achei um pouquinho o resumo do Brasil, assim, sabe? Festa, pai, eu falei, que delícia, tô me sentindo em casa. E vim para a Alemanha, trazer uma mala para uma amiga, uma tia querida, que é como se fosse minha tia. E eu falei, mãe, eu não quero ir para a Alemanha, o que é que eu vou fazer para a Alemanha? Eu não quero ir para a Alemanha. Aquele lugar é muito gelado. E Papai do Céu sabe todas as coisas, né? E eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, no aeroporto já foi uma confusão, porque a minha tia não me achava, ela estava em outro aeroporto, assim, uns 300 quilômetros de distância de mim. Eu não falava alemão, eu não tinha celular e smartphone na época, estou falando 18, 19 anos atrás, não tinha smartphone, eu não tinha grana para ligar no orelhão, né, que era um dinheiro, eu não tinha o dinheiro para ligar, e Deus, na sua infinita misericórdia, me mandou um caba que entendia espanhol e viu eu falando no telefone com a minha tia e falou para mim assim, você tá no lugar errado. Sabe, naquele dia eu não entendi, porque eu falei, Deus, não pode. Ele entendia quase nada de espanhol, ele entendeu o que eu tava falando, entendeu que eu estava no lugar errado, falou pra minha tia onde eu estava. E eu fiquei ali, acho que até umas 2, 3 horas da manhã, de 6 horas da noite, esperando no frio. Eu falei, Deus, tu tem alguma coisa pra mim aqui nessa terra, não é possível. Passou, voltei pra Itália e tal. E nesse meio tempo eu descobri, eu falei, mãe, eu quero ir pra Alemanha, eu quero tentar ficar na Alemanha, porque eu gostei, assim, a questão de ensino, questão de estudo e tal, então eu vim pra cá, conheci um príncipe azul também, um rapaz, assim, muito gente boa, e me apaixonei na época, então eu falei, mais um motivo pra ir pra lá, e vim pra cá, assim, de mala e cuia. Voltei para a Itália, fiz carteira de motorista, juntei grana para o curso de alemão e tal. Depois vim para aqui, para a Alemanha e trancos e barrancos, estou aqui até hoje. A história, assim, até o dia de hoje é longa, mas, assim, vim para cá realmente sem falar alemão, sem parente aqui. Eu só tinha a linguagem do amor, outra coisa eu não tinha. Eu sorria para as pessoas, eu transparecia aquilo que eu tinha dentro de mim. Para você que está nos ouvindo aí e tem medo às vezes de mudar de cidade para buscar algo melhor para você e para tua família, dentro do próprio Brasil, que você sabe falar a língua, você conhece a cultura, hoje tem smartphone, tem WhatsApp para você ligar por vídeo. Rita saiu do Brasil, foi para a Alemanha sem falar alemão. Pega um pouquinho dessa coragem para você, extrai e leva para tua vida, meu. Rita, essa coragem, de onde vem essa coragem cara, nós não estamos falando de ir para os Estados Unidos, onde o inglês é comumente mais tranquilo, vamos colocar assim, de se aprender talvez do que o alemão, mas da onde vem essa coragem? Vem de você, vem da sua mãe te ensinou isso, teu pai, quem foi? Porque se é que tem como alguém ensinar a coragem, né? Porque, cara, você sair do Brasil para a Itália, o italiano já é uma língua que não é simples, não é fácil de se aprender. Agora, você falar alemão, meu... Fora a cultura, né? Fora a cultura, completamente diferente. É verdade. Vou só dar um exemplo em relação à cultura, antes de responder a tua pergunta, Rodolfo. Messi, meu amigo, eu chamo ele de Messi, tá, gente? Vocês olham para ele, é o Messi, igualzinho. Então, a cultura, quando eu cheguei aqui, gente, as pessoas andavam 2 passos para trás quando eu falava com elas, porque a zona de intimidade no Brasil, agora com corona, tá todo mundo 1 metro e meio de distância, todo mundo, né? Mas é muito próxima. Então, em quase 18 anos que eu moro aqui, ninguém nunca cuspiu em mim falando. Ninguém soltou saliva, porque a distância não dá pra cuspir ninguém, gente, porque o povo fala afastado. Então, eu chegava muito em cima das pessoas. Quando alguém me dava a mão, eu puxava para dar um beijo na bochecha para conhecer a pessoa. E isso já me impactou quando eu cheguei. Falei, era cada garfo que eu pagava, gente, nossa.
Mas aí, vamos lá, a tua pergunta, a questão da coragem. Olha, meu amigo, hoje, assim, com um pouquinho de experiência de vida que eu já tenho, eu sei que eu tenho uma intercessora na minha vida, que é a minha avó. A minha avó sempre orou por mim, muito, muito. E ela falava assim pra mim quando eu era criança: minha filha, Deus tem um plano na tua vida amanhã. E lá vem mamãe, porque eu chamo ela de mamãe, lá vem mamãe dessa história. Eu quero um plano hoje, mamãe. Tô precisando de um plano pra agora. Então, pra amanhã. Então, na minha ingenuidade, eu falava isso. E depois eu fui vendo as coisas acontecendo. Fui vendo, só que, quando você falou de coragem, a gente tem que avançar. Porque às vezes a oportunidade chega, mas a gente retruca, a gente, será que é pra mim? Não será? Então, acho que também o fato de, naquela época eu ser tão jovem, eu fui e fiz. Eu peguei, hoje eu entendo que eu tive muito direcionamento, uma voz dentro de mim que eu não sabia quem nem o que era. Mas eu ia lá e fazia. E eu sabia os passos para as coisas darem certo. Eu falei, cara, eu vou para a Alemanha. Aqui, transporte público não é como no Brasil, que você tem um ônibus para ir para todo canto. Aqui não é assim. Aqui tem dia que você passa, tem um ônibus por dia, porque aqui tem muitas cidadezinhas pequenas. Então eu falei, eu vou precisar de um carteiro de motorista. Mas para um carteiro de motorista que custa 2-3 mil euros. Então é grande, então eu vou ter que trabalhar. Então eu fui para a Itália, onde eu sabia falar o idioma, fui fazer, fiz garçonete, trabalhava no dia e na madrugada para conseguir a grana. O curso de alemão também era caro. Então eu falei, eu vou, e isso era intuitivo, tá? Assim, eu fazia, hoje eu sei que era estratégia, mas naquela época era intuitivo, então eu preciso disso, disso e disso. E quando você está com um caminho, com a ação mais ou menos planejada, eu acho que fica mais fácil você ter a coragem. Porque não adianta só a gente ter só a vontade, mas não, ok, isso aqui é o que eu almejo. Como é que eu faço para alcançar isso? Qual é o primeiro passo? Porque eu nunca imaginaria a Rita de 2005, que chegou aqui, a Rita de hoje, que eu tenho meu trabalho, que eu tenho meu espaço, que eu moro, não quero me vangloriar, meu Deus, porque Deus sabe que eu sou muito desapegada de coisa material, mas eu moro numa casa confortável, eu tenho uma vida legal, e se eu fosse olhar, eu quero isso aqui, claro, a gente almeja, mas eu acho que para escalar uma montanha, a gente começa lá embaixo, né? Então foi isso que eu acho que foi me dando, e minha mãe é assim, sabe, minha mãe é uma Paraíba masculina, sabe, ela arranca as coisas pela raiz mesmo, então eu vi muito isso. Eu via outra coisa que me impulsionou muito, quando eu era pequena, eu via minha mãe às vezes contar a moeda, para comprar o pão ou para pagar o ônibus. E uma voz falava dentro de mim assim, você não vai viver isso. E não era soberba, não era orgulho, era uma certeza que eu ia ter uma vida diferente. E graças a Deus eu tenho. Então, graças a Deus é a sua coragem. Né? Se você não dá um passo lá atrás, Deus não colocaria o chão agora, né? Com certeza. Eu acho bonito, assim, quando a gente fala da história dos nossos pais, ou dos nossos tios, ou do nosso povo. Isso é muito rico, assim, é muito bonito, entendeu? E a gente está perdendo isso de contar, sabe? De contar para os nossos filhos essas histórias, né? Porque a gente, em alguma medida, por exemplo, você percebeu, você olhou para sua mãe ali, você viu ela contando as moedas, você percebeu o contexto, né? Hoje, e a gente for pensar numa sociedade mais líquida, né, do Bauman, o Bauman fala do líquido, né, tá tudo passando muito rápido e a gente perde essas coisas. Eu não sei se as crianças estão percebendo essas coisas ou se a gente precisa contar. Eu acho que precisa ser um pouco mais intencional nisso, sabe, de contar, de mostrar para elas, assim, o legado. Por exemplo, você tem uma vida confortável hoje, talvez as crianças não percebam que teve muita luta nessa história. Entende? Que elas precisam saber, né? As pessoas precisam saber que vai ter que ter a ação Muda Tudo, por exemplo, que eu vejo muito na história aqui, né? Do intuitivo. Eu estava estudando agora, antes de vocês entrarem, estava estudando Aristóteles um pouco e estava falando, né, da diferença. O que é o corajoso? O corajoso não é aquele que vai sem o medo total, mas aquele que
coloca as suas ações e consegue colocar o medo sob controle, porque ele sente o medo também, ele sente o temor, ele sente tudo isso, mas ele faz, né? Ele faz porque ele coloca tudo aquilo em perspectiva, ele consegue colocar aquele medo sob controle e consegue agir, né? Eu vejo isso muito, conforme você foi falando. E antes de você falar, eu já tinha percebido assim, parece que foi meio intuitivo, né? Assim, se colocar na Alemanha ou na Europa, vai te demandar coisas para você fazer que senão você não vai sobreviver. Vai te demandar, por exemplo, aí você vai falando, ó, eu preciso de uma carteira de motorista. Cara, você não é opção, entendeu? Vai ser estratégia mesmo. Eu vou sem estratégia. Isso não quer dizer que eu não tô com medo. Entendeu? E perdeu o medo de dirigir, que a galera anda aqui na BR é 140, 180. É. Não é só dirigir, não. Um pouquinho diferente. É perder o cagaço. Mas a estrada é boa? A estrada é boa, né? Tapete. É, né? E isso ajuda também, né? Ajuda também. Vamos correr nesse lugar. Eu gosto de uma velocidadezinha. Aqui no Brasil tem uns que andam 140, 180, mas a estrada não é um tapete, não. Tapete velho, digamos assim, bem furado. Liberado, sabe? É liberado. Tem os lugares que você pode andar acima de 130, porque geralmente limita de 130, você pode andar. Vem gente de toda parte do mundo, aluga Ferrari, essas coisas assim, pra meter o pé aqui. Aí, eu falo brasileiro precisa ter estudado. Ele, mesmo numa estrada esburacada, 140 ele consegue pegar. Quer dizer, não, atividade pura. Isso aí, ele deve ter alguma coisa dentro dele de suicídio, né? Porque não vamos tomar essa camarada. Rita, eu tenho uma pergunta. Você meio que respondeu assim, mas eu quero saber um pouco mais. Você falou... Eu nem ia fazer essa pergunta, aí depois você falou da tua mãe, depois você falou da tua avó. Eu vejo que você tem uma relação com Deus, assim, muito profunda, né? Antes da gente começar a falar, você falou, né? Você falou de Deus, falou do direcionamento que Ele tem para você, né? Você falou um pouco da tua avó, você falou um pouco da tua mãe, que a tua mãe Paraíba, tal, que vai lá e arranca na raiz mesmo, que é uma pessoa guerreira, forte, deve ser a tua heroína, assim. A gente geralmente pergunta, né? Um herói e tal. Essa relação que você tem com Deus, a gente meio que aprende, a gente sente também, mas a gente aprende isso conforme os valores são colocados pra gente. Como que foi? Como que essa construção, você deve isso muito a quem? Quem te levava, quem te apresentava essa bondade de Deus, de Cristo, enfim. Sem sombra de dúvida, a minha avó. A minha avó, que é o que eu falo. Qual o nome dela? Nome? Severina, Dona Bill. Todo mundo chama ela de Dona Bill. Se eu tenho, assim, uma coisa, eu falo, minha avó fala, minha filha, ela tem glaucoma, sabe? Então ela fala assim, olha a herança que eu deixei para meus filhos, para meus netos, essa doença. Eu falei, mamãe, você me deu a maior herança do mundo, que foi a fé. Sabe? Então, eu lembro muito de minha avó orando pelos meus tios, da minha avó, sabe? Assim, essa pessoa que realmente, que a gente ia para a igreja juntas, e quando ela não podia ir, porque hoje eu sei, meu Deus, quantos afazeres minha avó tinha. Tomava conta de muitos netos, ainda tomava conta dos filhos da vizinha para ajudar no dinheiro, lavava roupa para o time de futebol para ajudar na despesa em casa. E quando eu nasci, minha avó já tinha 50 anos. Então, para eu estar lembrando disso, ela já deveria ter quase 60. E você sabe que 50 anos de uma pessoa há 30 e tantos anos atrás não é 50 anos das pessoas de hoje, né? Elas eram bem mais cansadas. Minha avó teve 8 filhos, trabalhava no corte da cana e tal. Então, ela tem um histórico, assim, bem dolorido de vida. Mas, quando ela não podia ir, ela me dava para a vizinha me levava para a igreja. E eu sempre cresci ali naquele ambiente. E depois que eu fui crescendo, fui amadurecendo, eu fui meditando muito naquela palavra que Jesus fala, conhece a verdade te liberta. Então, talvez antigamente eu ia muito para Jesus por uma questão de medo do que vai... Ai, não, porque a gente sabe muito, você vai pro inferno, que não sei o quê. E eu não acredito nesse Deus mal-humorado, dessa barba branca longa que tá lá com o cajado batendo em todo mundo, entendeu? Então, eu meio que fui entendendo a minha espiritualidade, que Deus não cabe na caixinha da nossa religião, sabe? Então, se o povo aqui pergunta muito, qual é a sua religião? Eu falo Jesus. Sim, mas você é evangélico, você é católico? Eu falo Jesus.
porque eu escuto coisa católica, evangélica, espírita, e eu passo tudo no filtro do que faz sentido para mim. E eu acho que toda forma de amor é amor. Deus não cabe na caixinha eu frequento uma igreja evangélica, sim, mas eu não creio que Jesus é aquele, não, eu sou só desse, eu sou só daquele. É muito mais do que tudo que a gente possa imaginar. Respondendo a tua pergunta, foi minha avó, com certeza, que isso aí é uma coisa que eu sou muito grata. Legal. Maravilha. Tem uma parte do teu livro aqui, Rita, que você coloca que você foi desconectada de você por algum tempo. Explica melhor para quem está ouvindo e para mim, para nós, né? O que é esse fui desconectada de mim mesmo? Olha, é aquela coisa, amigo, você não ouvir você. Você achar, é um vazio, vamos dizer assim, um vazio, porque nem todo vazio é ruim, tá? Às vezes um vazio dentro de você é legal para você preencher com você mesmo. Mas era um vazio que eu não entendia de onde vinha. Então eu preenchia aquilo com roupa, com sapato. Entendi. Com aparência, talvez até com namorado, sabe? Depositava muita expectativa numa pessoa que gente, tá à procura de alguma forma de felicidade no mundo, igual a mim. Então a cobrança era muito grande minha com as pessoas, principalmente em relacionamento. E como eu não parava para me ouvir, eu nunca ouvia, a mente tinha muito barulho, o barulho interno era muito alto, então eu não suportava ter um barulho externo. Então eu estava desconectada com tudo. Sabe aquela dopamina rápida? Você vai numa loja, compra uma coisa e talvez meio-dia, um dia depois, você já está com aquela ânsia novamente. Então, nesse período, eu estava muito desconectada de mim mesmo, com esse vazio dentro de mim que nada dessa terra preenche, na minha opinião, no meu mundo. Perfeito, perfeito. De certa forma, um resumo breve, buscava a felicidade em algo ou alguém, e não dentro de você. Exatamente. Culpava as pessoas, sabe? Porque fulano, que cicrano, que beltrano, era muito fixada na minha aparência física. Sabe, assim, tipo, você tem que estar bem, você tem que estar bonita, você tem que estar por fora bela viola, por dentro pão bolento, sabe? Boa. Acho que é bonita, e dentro cheio de coisa feia, inveja, cobiça, sabe? E não era legal sentir. E nem sabia, porque se você sente isso praticamente a sua vida toda, você acha que aquilo é normal. Mas quando você é apresentado à paz interior, você fala, caramba. Quanto tempo eu vivi esse barulho todo? Exato. E você reconhece rapidinho. Quando o barulho começa a chegar, você fala, pé. O que eu tenho que melhorar aí? O que está acontecendo? E é extraordinário. E é isso que eu quero que a mulherada aí do mundo afora possam sentir também. Uau. Legal, cara. Muito legal. Vamos encerrar esse primeiro bloco? Essa pancada aí? E primeiro bloco. Depois dessa aí, podemos tomar uma água, né? Não, e ela foi falando aqui, deu um monte de reflexão, coisa. Mas vamos encerrar para a gente deixar para o próximo bloco. Não sai daí. Para você que está conosco no 7º episódio do Bem Provável Podcast, estamos falando desse livro, Improváveis, a Ação Muda Tudo. A Rita já deu um banho de coragem, de ousadia, de conexão consigo mesmo. E se você quiser ter um pouquinho mais da Rita é uma das autoras desse livro, tá aqui. Se você quiser um pouquinho mais dela na sua casa, para você entender um pouquinho melhor como trazer isso para sua vida, não deixe de adquirir o seu. Tem Werner Bezerra, tem Rodolfo Corbari, tem Rita Turan e mais 20 pessoas, 20 histórias de pessoas que fizeram viradas nas suas vidas e estão aqui contando um recorte da sua história para poder te inspirar, para que você saia da improbabilidade e se agarre nas possibilidades que a vida te apresenta, que Deus coloca no teu caminho e muitas vezes você não enxerga. Então, não deixe de adquirir o seu, compra para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Tenho certeza que esse livro aqui pode ajudar todos vocês de alguma maneira. Então, onde você pode encontrar no perfil da Rita Turan, lá na Alemanha, quem é internacional, né, Rita? No meu perfil, @Rodolfo Corbari, e no perfil do Werner, @Werner.Bezerra. Adquire já o seu,
que pode transformar a tua vida, viu? Estamos aqui no segundo bloco. O primeiro bloco já foi bem, assim, profundo, né? Fez ter várias reflexões aqui. Inclusive, a gente nos bastidores ainda fala um pouquinho com a Rita, fala um pouquinho com o Rodolfo das nossas percepções. Mas, Rita, vendo o teu capítulo aqui, a gente vê, logo no começo da apresentação, que você atua como coach também, né? Treinadora há mais de 6 anos, apesar de você estar falando pra gente sobre a tua transição recente, né? Ou sobre alguma, vamos dizer assim... Direcionamento. Um direcionamento, né? Pronto, achou a palavra, né? Mas você atua como treinadora, como coach há mais de 6 anos, então você tem muitas ferramentas, até para, né, um pouco da tua jornada que tu contou, tu precisou de ferramentas para poder caminhar, né? Imagino. E tem uma aqui no livro que você fala, que eu acho que é uma das principais, assim, se a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, fizessem esse tipo de pergunta, esse tipo de mentalidade, né? A gente já seria um país um pouco diferente. Que você fala, quando você está se perguntando muito por quê, o cérebro fica buscando justificativas. Mas quando você troca pelo como, né? A gente vai em busca de soluções. Você sempre usou isso antes de você começar a estudar coach, porque 17 anos, né? Como você disse, foi muito intuitivo. As pessoas foram correndo. Você percebeu isso quando você... Porque geralmente acontece o quê? Quando você está lá assistindo um treinamento, aí o cara fala assim, você tem que fazer mais perguntas como? Eu falo, pô, mas eu fazia isso, meu. Eu sempre fiz isso. Acontece isso. Verna, é mais ou menos isso, meu amigo. Eu tenho dificuldade até de chamar teu nome, porque seu nome aqui seria Verna, é como se fosse um A no final. Então, se você percebe, às vezes eu mudo o áudio, alguma coisa você, eu falo Verna, Verna, tá? Porque teu nome é bom, né? Tá tudo certo. Eu sou daí, inclusive, você olha pra mim e vê que sou alemão todo. Aqui existem muitos Verna. Então, Verna é aquilo, sabe? Eu vejo muito essa pegada do lado de ver as coisas positivamente. Foi, assim, antes de eu conhecer, claro, depois que eu mergulhei no mundo do desenvolvimento humano, claro, eu vou pegando essas técnicas, eu vou lendo, eu vou aprimorando, sabe? E essa técnica, ela vem muito do coach de emagrecimento, tá? Porque quando você começa a se perguntar, como é que eu não consigo fazer aquela dieta? Por que eu não consigo? Eu não consigo emagrecer, por quê? Aí teu cérebro começa a perguntar, achar os porquês do teu fracasso, né? E quando você começa a perguntar, mas como que eu vou conseguir fazer aquela dieta? Como que eu vou conseguir eliminar 2, 3 quilos em uma semana? Como? Se eu perguntar por que eu não consigo eliminar, então meu cérebro vai me dar a justificativa do meu fracasso. Porque se eu minha procurar família como... não me apoia, minha família não me ajuda. Exato. Aí vem as desculpas, né? Exato. Aí se eu começo a pensar na questão do como que eu vou eliminar 2, 3, não sei, tem gente que tem vários quilos para eliminar, como que eu vou fazer isso? Cara, vai vir, teu cérebro vai procurar o como. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer exercício físico, eu vou estar mais atento à minha alimentação, eu vou perguntar por que isso é importante, porque ter um propósito inabalável é muito importante para qualquer decisão. Por que eu quero isso? Né? Qual a pessoa que eu vou me tornar atingindo isso aqui? Né? É uma ferramenta que eu uso muito, é levar, você vai do céu ao inferno. Qual é o inferno que você está vivendo? Tendo permanecendo onde você está. Ai, tá ruim isso, ok. E qual o cenário lindo? Qual seria o céu? Ah, esse. Eu falei, você quer viver onde? Uau. Isso aí. Porque você não vai sair do céu pro inferno no meio, você vai primeiro ter que planar em algum lugar. Só que é o caminho. Você tem que caminhar. E quem quer viver no deserto? Só que você tem que fazer alguma coisa pra sair dele. Tudo E tá se perguntando por que você não vai sair dele. Tem uma premissa que eu lembro muito de você, né? Que a resposta está na pergunta. A resposta está na pergunta. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, ficaria 55 minutos pensando na pergunta. Teve uma palestra que eu assisti sua, que você falou um negócio, você falou assim, sempre que você tiver em dúvida, isso me impactou demais. Você vai olhar para, se você tiver uma imagem, eu tenho uma imagem aqui de Cristo, e pergunta para ele
se ele duvidaria do que você está fazendo, né? Se a gente é um projeto para dar certo, né? Ele falaria isso. Eu duvido que você não seria capaz de fazer. Foi mais ou menos isso, mais ou menos uma pergunta assim, sabe? E você falando isso tudo faz muito sentido. A resposta está na pergunta. Então pense na pergunta que você faz, porque a resposta virá desse jeito, né? Se você está buscando justificativas, essa é a resposta que você terá, né? Agora você está buscando como, né? Ou perguntas mais profundas de propósito, elas vão te caminhar para esse lugar. Animal, muito bom. Um processo incrível, né, Rita, que a gente precisa se permitir viver, né? Que não é um processo fácil. Quando a gente fala, né? Caio Carneiro fala muito disso, né? Crescer dói e dá trabalho. Porque realmente dói e dá trabalho. Tudo piora para depois melhorar, né? Claro. Ah, Rodolfo, é mentira. Claro que é verdade. Pensa, vou começar a correr. Primeiro você vai ter que fazer o esforço físico, você vai sentir dor nas pernas, você vai sentir falta de ar durante a corrida. Todo esse processo para depois você ganhar o fôlego, você ganhar o condicionamento que você quer. Vou, sei lá, começar uma carreira nova. Primeiro você vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que... Cara, você vai cair primeiro. Primeiro você vai sentir a dor para depois você sentir o céu. No deserto que você comentou, quer sair do deserto, você vai ter que começar a caminhar, meio embaixo do sol quente. Filho, vai faltar água, vai faltar ar, se vira, moço. Você tem que sair, você quer sair, você tem que sair. Só que a gente precisa se permitir. O que eu queria te perguntar é, por que muitas pessoas não se permitem viver esse caminho do autoconhecimento? Por que muitas pessoas se auto-sabotam, vamos dizer assim? Uhum. Às vezes até começam, enxergam alguma coisa boa, elas veem um novo caminho, mas elas não conseguem dar sequência e continuar no processo delas. Essa pergunta é boa, que ela tem uma... a palestra que eu assisti dela, inclusive, foi disso, né? Foi de sabotadores. Pergunta boa, Rodolfo. Eu vou tentar responder de duas formas essa pergunta. Ela é dividida em duas partes. Primeiro, tem as pessoas que não sabem que vivem na dor. E eu posso me usar como exemplo. Porque eu achei que aquilo que eu sentia dentro do meu coração, uma insatisfação permanente, era normal, porque eu não conhecia de outra forma. É como uma pessoa que tem cegueira de nascença. Ela não sabe, ela não conhece a luz. Então, ela acha que tudo é escuro. Aí, se de repente, por um milagre, uma obra de Deus, um mecanismo novo da medicina, aquela pessoa volta a enxergar. Falou, cara, como a luz é linda. Como é legal caminhar. Eu tô vendo onde eu tô caminhando, sabe? Então, entendi. Isso se abre na frente dela. Então, eu falo sempre às pessoas que às vezes não sabem que precisam do autoconhecimento, que vivem naquela dor. Eu vou dar um exemplo. Vocês sabem o que é um joanete? Fala joanete no sul do Brasil? Sim. Aquele calo no pé, né? Uhum. O joanete, ele tem como se fosse... Eu tô falando aqui, sou nada de medicina, viu, gente? Eu tô só dando o meu exemplo da forma que eu sei dar, tá bom? Ele tem uma membrana em volta que o corpo não reconhece que alguma coisa ali está em desordem orgânica. Que aquilo ali está num lugar onde não deveria estar. Por conta dessa membrana. Então, quando você calça o sapato, ele aperta. Aí o corpo fala, mas tem alguma coisa estranha. Aí as células começam a querer ir para ali curar, mas quando chega ali tem aquela membrana, fala, não, tá tudo bem. Aí você tira o sapato, aí melhora. Se dá uma compressa, melhora. Mas está sempre ali te incomodando aquilo ali. Aí o que faz, por exemplo, aqui na Alemanha, os homeopatas? Eles vão com a agulha e furam o joanete. Aí o que acontece? Aquela membrana se quebra. Aí o corpo começa a entender que ali tem um corpo estranho que não deveria estar ali. E começa o processo de cura. Isso é o que acontece às vezes com a gente no autoconhecimento. A nossa essência está envolvida por uma membrana de dor, de pessimismo, de vitimismo, de todas essas coisas que impedem de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Aí quando chega a agulha do autoconhecimento e o conhecimento do alto, no meu mundo, você fura aquilo ali
E a furada vai doer, tá? Porque não é sem anestesia. Isso que eu ia O corpo perguntar. tem que sentir a dor. Deve E é doer, isso. né? Aí dói. E autoconhecimento dói. Você resgatar a sua essência dói. Aí, meu amigo, as segundas pessoas das partes que você falou assim, mas tem gente que até começa e desiste. Por quê? Porque às vezes o processo de dor, que para mim durou tantos anos, para ela vai durar mais. E como a gente vive hoje em dia numa sociedade muito fast food, né? Que tem que ser tudo para ontem, é tudo muito rápido. As pessoas não querem mais, muitas vezes, esperar o processo. Eu quero tudo para ontem. Eu vou para uma terapia de casal, eu quero que meu casamento esteja restaurado amanhã. Mas, cara, tu ferrou teu casamento durante algum tempo. Então, tu vai ter que esperar o tempo para poder restaurar. Sabe? Então, como as pessoas não querem mais esperar, que é a coisa... Ai, não, isso tá doendo muito. Às vezes é até trauma mesmo, que você não consegue olhar para aquilo ali. Tem gente que não quer sair da Matrix e achar que tá tudo bem. Sabe? Cria aquela bolha, tá tudo bem, tá tudo... Não, vamos deixar assim, não vamos mexer, não. Mas, cara, a dor de permanecer onde tá é muito maior do que de sair do lugar e chegar em outro... e alcançar outras coisas. Porque você vai mergulhar, quando você realmente... O mergulho pra dentro de você é fenomenal. Dói. Quando você é apresentado a você. Você fala assim, meu Deus, eu era essa pessoa. Eu era vítima. Sabe? Quando eu tinha uma gripe, parecia que eu tava em fase terminal pra morrer. Por quê? Porque eu precisava do tapinha nas costas do meu marido. Ai, tadinha, ela tá com doendo. Por quê? Porque eu tinha essa carência emocional. Eu precisava daquilo para me sentir bem. Aí quando você dá de cara, quando eu dei de cara com essa Rita vitimista, eu falei, tenha vergonha na sua cara, rapaz. Vá fazer o que tem que ser feito. Sabe? Quando eu entendi o crítico do sabotador na minha cabeça, o que ele fala o tempo todo, eu falei, vem cá, crítico. Eu aprimorei a minha palestra, tá, Werner? Quero ver. Vamos assistir novamente. Eu peguei aquele crítico, aquele cabra, porque ele não para de falar na sua cabeça. A gente silencia o que ele fala de ruim e a gente pega a força que ele tem com a gente para fazer o que é de bom. Crítica, agora me fala aí, o que é que eu tenho que fazer de bom? O que é que eu tenho que melhorar? Vamos melhorar junto? Tu não tá aí na minha cabeça 24 horas? Então vamos, me fala aí. Tu não fala porcaria? Então me fala o que eu tenho que fazer de bom. E claro, tem outras técnicas que é uma técnica que eu tô aprendendo, mas muito legal. E é isso aí, meu amigo. Pessoas que conseguem, que não conseguem porque não sabem que precisam, e pessoas que estão no caminho e vê é muito doloroso. Eu prefiro continuar na minha matrix. E tá tudo bem. Eu tinha um líder numa empresa que eu trabalhava que ele falava exatamente o que você comentou. Você escolhe a dor que você quer sentir. Se é a dor de permanecer onde você está ou a dor de mergulhar dentro de si e descobrir um novo mundo. Dor você vai sentir da mesma forma. Qual delas você escolhe? Cara, isso é algo que muitas vezes a gente não para pensar. Né? Quem tá aqui, a gente acha que tá confortável, cara. Mas aí, o que se manifesta a dor? É o teu filho pedir um chocolate diferente, você não puder dar. É você querer pedir uma pizza melhor numa pizzaria melhor e você não poder dar. É você querer um sofá novo e você não conseguir comprar. Esses tipos de dor é você... E eu citei alguns bens materiais, mas é você querer fazer... Vamos pegar um outro. Você querer fazer uma viagem com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos e você não conseguir tirar férias, 15 dias, parar de trabalhar para você aproveitar cada vez mais a tua família. Pegar o teu fim de semana, o teu dia, que a gente não precisa, eu defendo isso, que a gente não precisa esperar o fim de semana para ser feliz. A gente pode tomar a decisão de ser feliz todo dia. Com pequenas ações, estando conectado com a nossa essência, dentro do nosso processo, com a nossa família. Então hoje, todos os dias, eu tiro um tempo. Lógico, a gente trabalha, a gente faz aquela correria maluca, mas eu tiro um tempo para estar com a minha esposa e com a minha filha. Isso me faz mais feliz. Então, quando a gente percebe que a dor, às vezes a gente só mascara ela. Para eu fazer uma viagem tem que ser em 12 vezes sem juros, em 24 vezes. Quem disse, cara?
Quem disse que precisa sofrer 12 meses pagando uma viagem para aproveitar 5, 7 dias? Tem muito mais aí fora nos esperando, né? Só que a gente precisa escolher a dor do autoconhecimento, mergulhar e fazer a nossa parte. Eu acho que o principal é isso, né? Como você falou, essa geração fast food é tudo para ontem. Cara, Rita, você está no teu processo de autodesenvolvimento há quanto tempo? Bem, eu tenho 35, deve ter mais ou menos aí 10 anos. 10 anos. Se considera pronta hoje, não precisa mais de autoconhecimento? Ô, Jesus, tem misericórdia de mim. É um processo de lapidação Cada constante, dia, né? eu encontro, quando eu achei que eu tava no auge, ai, gente, como eu tô bem. Aí vem o nome escassez no meu vocabulário. Eu falei, tá. O que é isso? Vamos cuidar disso. Passa no pão? Entendeu? É. Leis de abundância, essas coisas assim, sabe? Que faz a gente prosperar. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não tiver de olho nelas, a gente não consegue acessar o que tá já pronto pra gente. E é tudo um processo, né? É tudo um processo. Tudo Deus vai te mostrando na forma quando você... Deus não te dá problemas, Deus está te preparando para estar ali na frente, né? E muitas vezes, e esses dias eu me peguei, cara, meu Deus, tá muito corrido, tô cansado. Falei, ontem eu tava pedindo para Deus essa correria porque eu queria fazer mais e melhor. E agora que Deus me deu, eu tô reclamando, porra. A gente esquece de oração, o Espírito Santo não esquece, não, que às vezes eu tô passando a família do meu marido, o Espírito Santo fala, você não queria um marido engravatado? Tome. Chupa a manga. É isso, né, cara? E eu até conversei com a minha esposa sobre isso, eu falei, ontem eu tava pedindo essa correria toda. E hoje eu tô aqui reclamando, Com a graça de Deus, eu tô com saúde para fazer essa correria acontecer e ao mesmo tempo enxergando que eu posso, dentro de toda essa correria, toda essa maluquice, ter um tempo para estar aqui com vocês, que, cara, isso aqui é maravilhoso gravar esse podcast, ter um tempo para estar com a minha família, ter um tempo para aproveitar, para cuidar. Cara, minha filha, eu gosto de arrumar o cabelo dela. Sei, fica lindo? Não, mas eu gosto de ir lá arrumar o cabelinho dela. Você tá deixando legado no coração dela, papai amado dele. Felicidade mora nos detalhes, a gente comentou antes, né? Werner, eu fiz a pergunta, me prolonguei bastante aqui, agora eu vou engadar mais uma pergunta, mas seguida aí. Não, eu acho maneiro, conforme vocês vão falando, eu vou abrindo um bocado de parênteses aqui na minha cabeça, né? Eu tô vendo que você tá bem reflexivo. Eu fico mesmo. Essa coisa da reclamação, por exemplo, que a gente... Isso que o Rodolfo falou, nossa, é tão a gente, né? Eu falo assim, cara, eu me pego fazendo isso o tempo todo. Aí eu comecei a ler, quando eu comecei a ler, eu peguei a Bíblia e falei, vou ler esse livro. Esse livro é importante, tem que ler esse livro. E aí comecei a ler o livro da Bíblia, aí fiz meu esquema de ler e tal, pra conseguir ler ela em um ano, terminar ela em um ano. E assim, eu falei, cara, acho que eu vou continuar lendo esse livro sempre. Eu não sou a mesma pessoa, né? Um homem não mergulha no mesmo rio 2 vezes. E aí eu lembro muito do deserto, né? Da peregrinação. Eles estão sempre reclamando. Sempre reclamando. E a gente também. Quando a gente pede um negócio, aí chega o maná, vai lá, come o negócio. Ah, mas estou aqui, pelo amor de Deus, hein? Quero um sonho. Quero um croissant, né? Enfim. E a gente tá, né, muito nesse movimento. E pô, olha, essa leitura já... Às vezes eu me pego fazendo isso, falei, calma aí, gente, calma aí que eu pedi isso daqui, né? Deus tá me dando, né? Sua bondade, misericórdia, tá me dando isso daqui, então vamos lá. Outro parênteses que eu abri aqui enquanto vocês falavam. Coragem, para mim, gargalo da vida. Porque esse movimento de autoconhecimento é um movimento muito corajoso. Você olhar para você. Se você olhar para você e ver você assim meio... Sabe o retrato de Dorian Gray? É você meio... parecendo um monstro. Tipo, e muito desse crítico, e fora essa ferramenta que você trouxe aí do crítico, de você usar o próprio ego do crítico, né? Porque se ele te julga o tempo todo, ele é o senhor da verdade. Então vamos lá, assim, diga pra mim, o que eu faço? E aí ele vai, sabe o que vai ajuda? Dizer, ou ele vai escalar. O que ajuda muito é você ter, por exemplo, pessoas realmente, ou
que estão no plano material, que já se foram, e você ter aquela pessoa que ele te bota para frente. Por exemplo, quando eu penso no crítico, eu penso muito no Bernardinho, da seleção de vôlei, né? O Joel, por exemplo, né? Que ele é um cara, ele te critica, mas ele é aquela crítica que vai embora, sabe? Segue, moço. Isso também ajuda você pensar, quando você pensar no seu que você pensa, uma pessoa assim como o João, né, que dá chinelada, mas é pra gente crescer. Sim. Isso tá sendo bem legal. Depois eu conto pra vocês. Pegando esse gancho, Rita, todo mundo precisa de um mentor? Pra mim, excepcionalmente, sim. Com certeza. Profissional, espiritual, pessoal, porque amiga não é outra coisa que mentoria, né? Eu tenho uma amiga, a gente faz mentoria, faz terapia uma com a outra. Se a gente passa 3, 4 dias sem se falar, amiga, tá faltando alguma coisa. Que é a que eu citei no início, a Taizinha. Então, precisa sim, é muito importante, porque principalmente se tem pessoas que já passou por que você passou. Sabe? Por exemplo, eu faço parte de um grupo aqui na Alemanha de mulheres que são recém-chegadas. Quando eu cheguei aqui não existia isso, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, essas coisas. Então, eu consigo entender as dores que elas sentem. Só quando você vai no supermercado aqui, a prateleira que tem de variedade de comida, você chega e você olha, Jesus, eu compro o quê? Então, só elas ter alguém que fala, pergunta, tem que levar um filho no médico, tem que fazer alguma coisa, esse grupo de apoio, isso é uma certa mentoria. Por quê? Porque eu e outras que estão ali já passaram por isso. E elas podem pegar um atalho se quiserem. Sim. Sabe? Não fala muito em cima das pessoas, porque as pessoas que não gostam, por exemplo, vai sair beijando todo mundo, que o povo aqui também não gosta disso. É um exemplo prático de mentoria. Eu passei por isso, paguei a GAF, e quem quiser não pagar, tá aqui o exemplo. Por exemplo, eu, quando fiz o seu curso de encantamento, sabe, às vezes eu tô num lugar assim, eu lembro de você, cara. Eu digo, rapaz, como é que eu vou cantar? Eu tô fazendo, tô comprando umas coisas de água aqui na minha casa, e eu falei, cara, como é que eu vou encantar as pessoas que me proporcionaram essa escola dessa água, sabe? Então eu penso em você. O Werner que tá me ensinando a ler melhor no curso dele, então são mentores para mim, vocês. É um orgulho, é uma honra poder estar aqui e ter vocês na minha jornada. Felicidade. Obrigado. Legal. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco. Eu não queria, né? Para mim, a gente ficava aqui o dia inteiro, porque tá muito gostoso, né? Muito gostoso. Tá fluido, né, cara? Tá maneiro. Estamos no flow. Último parênteses para fazer minha pergunta. Quando você falou do crítico que você traz e materializa, por exemplo, o Bernardinho ou o próprio Joel J, parece muito um exercício que a gente chama de Assembleia de Vozes, né? É uma ferramenta também. Você coloca a Assembleia de Vozes, nada mais é quando você está diante daquele problema, você consulta a Assembleia de Vozes. São pessoas que são importantes, que são referências para você, e elas estão dentro da tua cabeça. E o que elas fariam, né? E aí, nessa Assembleia de Vozes, né, várias pessoas vão falar, né? E aí, assim, naquele tema específico, tem um cara que é especialista na tua Assembleia de Vozes. Ele está ali dentro, né? Pode ser o Joel, pode ser o Bernardinho, pode ser alguém, um guru espiritual, enfim, que você... Eu não gosto dessa palavra, mas... alguém que você olha e vê espiritualidade, né? Você vê relação profunda com Deus. E aí ele te fala o que você faria, o que eu faço, né? É muito, muito disso. Mas vamos para minha pergunta agora. Você encerrou mais ou menos falando de uma frase sua que está aqui no livro, a dor de permanecer onde estavam era maior que o medo de enfrentar o desconhecido. Eu tenho uma outra frase aqui que eu gosto, que você até cita alguns livros, né? Cita o Daniel Goleman, que eu acredito que seja um livro importante, a minha pergunta tem a ver com isso, tá? Ser dono das suas emoções significa ter o volante da vida nas suas mãos. Rita, os livros que moldaram a sua inteligência emocional, se é que tem isso, ou se pessoas que moldaram a sua inteligência emocional te trouxeram até aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e muito pegado nessa frase, assim, se você se tornou dona das suas emoções, ou se você está com o volante da tua vida, de vez em quando tu perde, ou tu volta, como é que é esse negócio? Olha, sem dúvida, o livro do Daniel Goleman é ele deu estrutura à inteligência emocional, né? Ele deu estrutura a isso. E outra coisa, para mim, que é muito importante, que inteligência emocional não é nada além
do domínio próprio, né? E um dos frutos do espírito, a gente domínio próprio. Só que só falar assim pra você tem que ter um domínio próprio. É o quê? Mas e o como? E como eu atingi isso? Primeiro eu tive que trabalhar muito no meu ego. Saber que eu não preciso ter razão. Por quê? Ter razão pra quê? Do quê? Sabe? Em pequenas coisas. Claro, tem coisas que a gente tem que se posicionar na vida. Eu tenho meus valores claros. Mas nem tudo a gente precisa ter razão sempre. Então, você ter essa temperagem. Eu fui aprendendo, eu fui lendo livros, eu leio sempre, todos os dias eu leio a Bíblia. E aquela coisa, uma coisa é você ler, sabe quando você come uma coisa e não mastiga direito, você tá com pressa para sair, você bota na boca, engole, seu cérebro nem registrou que você comeu. Mesma coisa é quando a gente pega a Bíblia, pega um livro assim, do Daniel Goleman, que é um livro mais técnico, que tem bastante, mas que tem muita coisa para você aprender ali dentro. Se você engole aquilo ali, como você fala muito no nosso curso de leitura, Verna, é você colocar para dentro, é você internalizar aquela informação, aquilo que você está lendo. E foi isso que eu aprendi. Eu tive que aprender a mastigar para engolir a informação e digerir aquilo ali. E foi através disso que eu comecei a entender, tá bom, então, o que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou agindo dessa maneira? Aí, claro, você também tem que entender o por trás. Por que eu tenho um mecanismo de defesa que eu tenho que me defender de todo mundo? Porque eu fui uma criança que eu não fui muito protegida. Eu tinha uma criança muito ferida dentro de mim, sabe? Só que hoje eu sou uma mulher adulta, hoje eu posso dar tudo para aquela criança que ela não teve. Hoje eu abraço aquela Ritinha com aqueles olhão dela, sabe? Que tinha medo, você entender qual é a sua primeira emoção, né? Que é emoção? Alegria, tristeza, medo. E alegria, tristeza, medo. Me ajudem, meninos. Tem mais uma, não tô conseguindo lembrar agora. Raiva, obrigada. Isso mesmo. A minha era medo. Sempre tive muito medo. Tive medo de abandono, eu tinha medo de tudo. E quando chega assim uma decisão, a primeira coisa que chega, medo. Então, quando você entende qual é a sua emoção primária, você não permite, você entende o mecanismo de não permitir que a emoção se instaure em um sentimento. E esse tempo entre emoção e sentimento se chama liberdade, livre-arbítrio. Como que eu vou reagir? Um cara te dá uma trancada no trânsito. Se você tem a raiva como a primeira emoção. A raiva vai vir? Vai, porque ela é sua, é você, não adianta. Mas você não precisa dar o maior pitu no cara e querer correr atrás e ter satisfação. Beleza, vai, bênção, vai-te embora, sabe? Você começa a dominar, não é nem, eu não gosto nem da forma controlar, porque controlar é um negócio que tá ali como um cavalo, sabe aquele cachorro que o povo leva pra passear e ele sai puxando? Eu acho que é realmente você equalizar, você ter a consciência que você não é os seus pensamentos, você não é as suas emoções, você é muito superior a isso. E você tem como achar um meio de conviver com isso. Não deixar que essa emoção responda por você. Mas você está de fora observando a sua emoção. Eu hoje, quando vem alguma coisa assim, me dá logo medo. Eu falo, tô com medo do quê? Eu tenho sempre uma pergunta que eu acho muito legal. Em tudo procuro medo. Insegurança é medo, ciúme é medo, carência é medo. Vou fazer uma transição de carreira. Mas é porque estou inseguro, não sei. É o quê? Medo. Em tudo procuro os medos. Como que a gente vai fazer com isso? Isso é inteligência emocional. Isso é você olhar para você e falar, caramba, como que eu poderia fazer diferente? Por que eu estou agindo assim? O que é que está por trás desse, quando alguém me critica, eu já rebato? Por que eu estou usando esse mecanismo de defesa? Onde na minha infância que eu precisei sempre me defender de alguém? Por que eu não paro para olhar para isso, né? Exato, exatamente. Por que eu acho que todo mundo está contra mim? Por que eu tenho mania de perseguição? Sabe? Em poucas palavras, mais ou menos, é um tema complexo. Em poucas palavras, ficou muito bom. Mas respondeu muito bem, você é louco. Muito bom. Vamos agora pro último bloco, Rodolfo?
Último bloco. Último bloco. Surprise! Último bloco, que agora a gente vai tentar pressionar a nossa querida na parede. Tadinha. Exato. Tadinha. Tão boazinha, né? Podcast tão fluido, mas Cocadinha nós de precisamos fazer o nosso papel no último bloco. Exatamente. Cocadinha de pó de serra. Animal. Brasil afora, Alemanha dentro, é isso mesmo? Estamos aqui com Rita Turan. Tá incrível o podcast, né, galera? Mas olha só, mais incrível é você poder levar um pedacinho de Rita Turan para casa. E não só um pedacinho de Rita Turan, mas um pedacinho de Rodolfo, um pedacinho de Werner e um pedacinho de mais 20 autores incríveis que deixaram um pedaço da sua história nesse livro aqui. Improváveis, a Ação Muda Tudo. A gente está entrevistando os autores e a gente está percebendo que as histórias são incríveis. Mas a gente está aqui, escreveu esse livro para mudar a história que realmente importa, que é a tua, tá? Então, não perde a oportunidade de hoje, ir no perfil do Rodolfo Corbari, tá? @Rodolfo Corbari, @Rita_Turan e @Werner.Bezerra e adquirir um pedaço desse livro aqui. Um pedaço desse livro, não. Esse livro e um pedaço de um recorte da história de cada um, tá? Aproveita e presenteia as pessoas que você gosta, presenteia também as pessoas que você não gosta, para que elas se tornem melhores, assim, com esse livro, porque eu tenho certeza que esse livro vai transformar a vida de muita gente, tá? E a gente fez com muito carinho, com muito amor, e tem o melhor de cada um aqui, né? E o melhor que está dentro de você também pode se despertar só lendo esse livro. Então, não perde tempo, vai lá hoje e adquire esse livro aqui. Tá bom? Um abraço. Vamos pro último bloco do podcast, bem provável. E voltamos agora para o terceiro e último bloco, o bloco mais temido por todos os autores, o bloco onde a gente coloca o nosso convidado contra a parede e busca um pouquinho mais fundo ainda de tudo que já aconteceu aqui para trazer um exercício legal, um exercício bacana de autorreflexão que você pode fazer enquanto você está nos ouvindo também. Então, Rita, como que funciona? Terceiro bloco. Marília Gabriela, uma palavra, eu posso te falar uma frase e rebate bola rapidão. Começou a falar, a gente começou a enrolar muito, a gente corta a cabeça e segue pro próximo. A gente é maldoso. Mas é com carinho, é o crítico que te avança, entendeu? Isso, é o crítico que te empurra. Quem tá assistindo o vídeo vai perceber a cara da Rita assim, que ela está um pouco tensa com relação ao terceiro bloco. Esse momento as pessoas vão ficando tensas, mas pode ficar tranquila, viu? Relaxa, quer fazer um exercício de respiração? Vamos lá então, Rita. Autoconhecimento. Fundamental, indispensável na vida de qualquer ser humano que tem a oportunidade de vir nesse plano material para fazer a diferença na vida do próximo e ser tudo aquilo que ele foi enviado para ser. Uma dor. Pegou cedo, hein? Peguei. Sanar, vou falar da minha. Não poder sanar a fome das crianças no mundo. Uau. Alemanha. A casa que me recebeu, a honra da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Uau. Coragem. Você tem sem nem mesmo saber que tem. Meta Boa. a cara e... Felicidade pra mim é? Felicidade, para mim, é um caminho com Jesus. Porque quando Ele está contigo, você não vai estar saindo dando pirueta, não. Mas você tem sempre aquela pazinha lá dentro de você que você sabe que você não está só. A felicidade, para mim, é o caminho junto com a minha espiritualidade. Então, se você pudesse deixar um ensinamento para os seus filhos, apenas um. É Noan e Miguel, né? Noan e Miguel. Se você pudesse deixar apenas um ensinamento para eles, que ensinamento seria esse? Fé. Uau. Em Deus, nele.
Maravilha. Segue daí, Werner. Eu tenho a última aqui, mas Vou deixar pro final. Vou deixar pro final. Beleza. Brasil ou Europa? Eu perguntei em qual sentido? Eu vou devolver a pergunta. Vamos lá. Brasil ou Europa? Fala um e eu vou pedir para você explicar por quê. Vamos lá. Aí você pode pegar o sentido que você quiser. Vamos assim. Pode ser? Brasil ou Europa? Europa. Por quê? Porque eu fiquei adulta aqui. Porque foi através da Europa que eu estou podendo talvez proporcionar, não da forma que eu ainda gostaria, mas amenizar um pouquinho a dor de algumas pessoas da minha família. E foi aqui o lugar que eu encontrei o meu esposo, foi aqui o lugar que eu tive um encontro genuíno com Jesus. Então, mas posso falar também Brasil? Eu ia te dar essa colher de chá agora, eu ia falar assim, e se fosse Brasil, por quê? Porque a minha terra, eu falo, eu não tenho raízes, Deus me deu pernas, mas foi o lugar que o Papai do Céu me plantou, que eu precisei ficar ali durante o tempo para poder ser a pessoa que eu sou hoje. Eu não esqueço nunca de onde eu vim, eu não esqueço nunca das pessoas, e é um povo que eu já visitei muitos lugares nesse mundo, mas são pessoas assim que têm a alegria de viver dentro delas. E eu amo você. Também sinto isso. Amor. Ágape. Família. Todos aqueles que estão no rádio de amor é família. Atitude. Tem que ter. Sem atitude, você não abre nem uma garrafa de água. Não mata nem a sede. Muito bom. Um sonho, Rita. Um sonho, eu vou dizer o primeiro assim que veio aqui na minha cabeça. Comprar uma casa para minha tia. Ah, que maneiro. Como é o nome dela? Angelina. Ela mora no Brasil? Ela mora em Recife. Recife? No mesmo bairro que você nasceu ou não? É mais ou menos. Eu nasci no morro e ela mora no Planalto do morro. Mais ou menos. Um abraço para Angelina. Angelina, né? Angelina, minha tia. Eu chamo ela de maninha. Vocês veem que eu tenho carinho. Um abraço para a mãe Angelina. Um ídolo. Jesus. Um mentor. Ia falar um mentor. Uma mentora. Assim, um mentor para mim, sem sombra de dúvida, Jesus. E eu estou estudando muito sobre Paulo, apóstolo. Sabe, a fé que ele tem. Ele não viu Jesus, ele teve uma visão. E ele crê muito mais do que os que viram. Então, Paulo tem sido... Deu uma travadinha, gente. Foi vocês ou fui eu? Estamos aqui. Tá tranquilo. Beleza. Aqui. Então, foi a minha internet. Paulo tem sido um mentor, assim, espiritual para mim. Mais duas. Um medo. Um medo... Medo de não conseguir enfrentar meus medos. Profundo. Eu tenho, na verdade tem mais duas, lembrei de uma agora. Uma pessoa que você gostaria de trazer de volta para passar uma tarde. Madre Teresa de Calcutá. Ah, que massa. Que maneiro. Sempre que me fazem essa pergunta, eu penso em Machado. Mas, realmente, a Madre Teresa, eu gostaria de falar com ela também. Seria legal, né? Eu penso em Machado porque eu tenho muitas perguntas para ele. Não sei se ele responderia a todos, mas, enfim. Um exercício assim, de uma visualização e Madre Teresa, aquele jeitinho dela assim, foi muito forte no meu coração. Falar assim, o que a senhora fez não foi em vão. Mesmo que a minha gota seja a gota no oceano, como a senhora falou, mas eu vou continuar botando a minha gota onde eu passar. Rita Turan por Rita Turan. Essa é... Se eu puder falar uma coisa assim em mim, eu acho que é humildade. Assim, humildade, saber que eu não sou melhor nem diferente assim de ninguém, que eu
sabe? Que eu sou assim do jeito que eu sou e que se não fosse Jesus na minha vida, eu não seria nada nem ninguém. Eu só posso tudo aquilo que eu posso porque eu tenho aquele que me fortalece. Dá vontade de abraçar, gente? Eu tô aqui cada vez mais perto da tela, assim, ó. Dá vontade de abraçar ela, gente. Aham. Demais. Rodolfo, você tem mais uma, concordo. né? Eu tenho mais uma. Manda. Rita, você é uma mulher internacional. Se tivesse a possibilidade de colocar um outdoor por 10 minutos em todos os lugares do mundo, com uma frase sua, que frase seria essa? Todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver essa frase. O sacrifício de Jesus não foi em Uau. Rapaz. Ele não morreu só por mim. Ele morreu por você. Ele vai continuar a frase, vai ser um pouquinho longa. Ele vive dentro de cada frase curta, as pessoas têm rapidinho para ler. É rapidinho. O outdoor é pequeno. Meu Deus do céu. Que podcast, minha gente. Que isso? Muito bom, muito bom. Gostei Deu bastante. uma travadinha pra mim. Vamos ver. Tá Estamos aí? aqui. Tá aí. Gostou, Rita? Demais. Demais. É? Nossa. Legal. Eu também gostei muito. Também gostei. Você vê pelo nosso Tá nem- sorriso aqui, né? É, exato. Rita Turan, Obrigada. senhoras e senhores, como é que a gente acha você, Rita, nas redes sociais? Como é que a gente faz para ter um pouquinho de você, do seu trabalho? Se quiser deixar aí as tuas redes para a gente encerrar, tá? Fica à vontade. É no Insta, @Rita_Turan, tá bom? No Facebook, Rita Turan. E em breve o canal do YouTube que eu estou preparando, tá bom? E ponho lá no Insta. E é um prazer enorme, tá? Conversar com vocês. Me chamem lá no Insta, eu disponibilizo o meu WhatsApp pra gente conversar, pra a gente avançar nesse processo de evolução, de desenvolvimento humano, tá? Porque não é sobre mim, é sobre vocês, é sobre aquele que me enviou. E eu estaria em desobediência se eu não fosse falar para as pessoas do mundo isso que Jesus proporciona e proporcionou na minha vida. Eu estaria em desobediência se eu fosse guardar isso para mim. Não é nem que eu não quero, tem dia que eu não quero falar, mas você tem, minha filha. Continue, faça a diferença. E não é fazer a diferença no mundo todo de uma vez só, não. Eu comecei a entender que eu tenho que fazer a diferença onde eu vou. No supermercado, que eu trabalho, que eu faço o controle de qualidade. Ontem eu fui no escritório da central de franchising. Você me falou, meu filho teve um acidente de carro, 6 semanas no hospital. Então eu abracei ela ali, orei com ela em alemão, sem nem saber direito orar em alemão. Mas eu vou lá e faço e falo. E Deus disse, é isso aí, filha. É isso aí. Quando você é fiel no pouco, Deus te honra no muito. Senhoras e senhores, com vocês, Rita Turan. Para vocês que vão ouvir o podcast, eu tenho sempre essa caixinha aqui. E no final de cada sessão de coaching, cada pessoa, cada coaching, cada alma que Jesus traz até mim, eles têm direito a uma frase. Então, eu vou tirar uma aqui para vocês, tá bom? Olha, surpresa para vocês. Estão ouvindo o Bem Provável Podcast. Rita surpreendendo. Vamos lá. Tomou o podcast nosso, hein? É uma pessoa que a gente conhece, tá? O medo me paralisa, mas o amor maior me funciona. Fernando Bacelar. Uau. Muito boa. Muito boa. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Maravilha. Senhoras e senhores, Rita Turan, Werner, meu querido, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Rita, obrigado pela sua disponibilidade de tempo aí da Alemanha, poder estar conosco. Para quem não sabe, tem um fuso horário aí, uma diferença de 4 ou 5 horas. Então, Rita, obrigado pelo seu tempo. Werner, obrigado mais uma vez pela parceria. E você esteve no Bem Provável Podcast. Até o próximo episódio. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu! Tchau!